O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, concede agora uma entrevista ao vivo ao Jornal da Itatiaia. Ele está conosco aqui no estúdio, conversa ao vivo com a repórter Edilene Lopes, que está em Belém, no Pará, para a COP30, a Conferência Mundial do Clima. Bom dia para você, Edilene. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, ministro Guilherme Boulos. Muito obrigada por essa entrevista ao Jornal da Itatiaia. O senhor está em Minas Gerais, está em Belo Horizonte, mas tem uma agenda relacionada a Mariana, porque hoje completa-se 10 anos do rompimento da barragem. Para começar, eu queria saber do senhor qual é a entrega do governo federal nessa agenda que o senhor, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que lida com os movimentos sociais e faz a interlocução com a sociedade civil, tem para entregar para a Mariana e para Minas Gerais, depois de 10 anos do rompimento dessa barragem e de tanto tempo ter demorado para haver um acordo feito na Justiça entre as partes para o ressarcimento, pelo menos material, pelo rompimento que ocorreu. Seja bem-vindo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Edilene. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Agradecer a recepção aqui na Rádio Itatiaia, já fui recebido com um bom pão de queijo mineiro. E dizer para vocês o seguinte, o presidente Lula conseguiu repactuar o acordo de reparação das vítimas de Mariana em quase o dobro do valor para fazer reparações ambientais, sociais e econômicas para todos os afetados. Chegou a 170 bilhões de reais, foi repactuado no fim do ano passado, e nós vamos falar disso hoje. A Secretaria-Geral da Presidência faz a gestão da participação social nesse acordo e também da garantia de apoio de recursos de 5 bilhões de reais para projetos sociais das comunidades afetadas. É importante dizer uma coisa, Edilene, o que aconteceu em Mariana há 10 anos não foi simplesmente um desastre, uma tragédia, porque a gente fala disso quando é uma tragédia inevitável, natural. Foi um crime cometido pela Samarco por descaso, e as vítimas merecem reparação, e no que depender do presidente Lula, ainda que tardiamente, lamentavelmente demorou demais, essa reparação vai ser efetiva tanto para o meio ambiente como para as famílias que foram vitimadas. Hoje o senhor vai fazer algum anúncio específico em Mariana ou é uma visita simbólica, que é uma presença do governo federal em função dos 10 anos do rompimento? Olha, eu vim, logicamente, para reforçar esse acordo de repactuação, mas também por um simbolismo. Aliás, é lamentável que o governador do estado de Minas Gerais não esteja em Minas nessa data. Parece que é um governador turista, passa 15 dias na Europa, depois vai para a Ásia. É triste ver uma situação dessa diante de um acontecimento de impacto internacional. É dever nosso. O presidente Lula me mandou aqui como para representá-lo, é dever do governo do Brasil estar ao lado dessas famílias e relembrar isso que aconteceu para que nunca mais se repita. Lamentavelmente, o governador Romeu Zema não tem tido essa postura. Ministro, quais são as outras agendas que o senhor tem aí em Minas Gerais nesta quarta-feira? Parece que o senhor vai se reunir também com os sindicatos de servidores da Copasa, empresa que está num processo que pode levar à privatização. Houve a possibilidade de haver uma federalização por causa do Propag, a renegociação da dívida do Estado com a União, mas tudo caminha para uma privatização. Como é que vai ser essa agenda do senhor e qual que é o posicionamento? Edilene, é importante a gente esclarecer uma coisa aqui, porque eu vi gente ligada ao governador Zema justificando a privatização da Copasa como se ela fosse uma exigência do Propag com o governo federal. E isso não é verdade, né? O acordo de renegociação da dívida costurado pelo governo do presidente Lula com a participação do senador Rodrigo Pacheco, este acordo preveu, inclusive, em alguns casos, juros zero, propôs-se que se levasse isso até o fim de 2026. Em nenhum momento se colocou exigência de privatização. Então, Romeu Zema tem que assumir a responsabilidade pelas decisões dele. Ele decidiu privatizar a Copasa. E quero dizer para vocês, o governo federal não defende privatização de saneamento. Nós somos contra. Até porque, veja o que aconteceu, eu sou do estado de São Paulo. Privatizaram a maior companhia de saneamento de água e esgoto da América Latina, que é a Sabesp. Sabe o que aconteceu meses após a privatização? Mesmo o governador Tarcísio lá dizendo que as coisas iam melhorar, piorou a qualidade do serviço e aumentaram as contas. Porque quando o setor privado assume um serviço essencial, é para lucrar. Logicamente, essa é a dinâmica, é a lógica do setor privado. Então,
lucrar em cima da água das pessoas, vai levar inevitavelmente a aumento de conta e a tendência à redução de investimento. Por isso eu sou solidário aos trabalhadores de saneamento e ao povo de Minas que está contra a privatização da Copasa. E mais, se a privatização da Copasa fosse boa, como o governador defende, por que ele teme fazer o referendo com a população e ouvir o povo de Minas Gerais se é a favor ou contra? Mas o governo federal teria interesse em uma federalização ou, na avaliação de vocês, deveria ficar sob comando do governo do estado? Olha, o tema de negociação de federalização não está no meu escopo, é uma negociação que tem sido feita com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, então eu não tenho como lhe dizer sobre isso. Agora, é uma companhia estadual, é uma companhia lucrativa, é importante que se diga, né? Porque se coloca essa ideia de que se a companhia pública dá prejuízo, é cheia de déficit, não é verdade. A Copasa, assim como a Sabesp em São Paulo, são companhias lucrativas e a decisão do governador de privatizar, ao que eu posso ver, atende muito mais a interesses da Faria Lima, de bancos que querem lucrar em cima do saneamento, do que em garantir um serviço de qualidade para o povo de Minas Gerais. Vale dizer que nos 170 bilhões do acordo de repactuação conduzido pelo presidente Lula em Mariana, tem 11 milhões previstos para investimento em saneamento, 11 bilhões, perdão, previstos para investimento em saneamento em Minas Gerais. Então, qual é a razão de privatizar se você já vai ter garantido 11 bilhões para investir em melhorar e universalizar o saneamento no Estado? Não tem justificativa para isso. Agora, ministro, desde a terça-feira passada, o assunto no Brasil é a operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação do senhor em relação ao encaminhamento, ao andamento da CPI que foi instalada no Senado Federal? E o senhor é a favor da federalização das investigações, da apuração? Olha, uma operação que mata 120 pessoas ou mais não pode ser considerada um sucesso. É desastrosa. Ontem teve uma operação na Bahia contra o Comando Vermelho. 90 mandados de prisão, 31 pessoas ligadas ao narcotráfico presas, sem disparar um tiro, sem morrer uma pessoa. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, teve a operação da Polícia Federal do presidente Lula, Carbono Oculto, que prendeu na Faria Lima gente de fintech, gente de bet, que lava dinheiro do crime organizado, sem disparar um tiro. Operação para combater o crime organizado de verdade não é com pirotecnia, não é a base de sangue das pessoas, é asfixiando o esquema do crime, é mexendo no bolso deles, é podendo mexer onde chega o tráfico de droga, onde chega o tráfico de arma, a maneira como eles lavam dinheiro, a maneira como se infiltram no Estado e no poder econômico. E essa é a orientação do presidente Lula. Agora, tem uma questão, Edilene. Nós mandamos, o governo mandou a PEC da Segurança Pública para o Congresso há meses, que permite ao governo federal ter uma atuação mais firme, federalizada no combate ao crime organizado. Porque o crime organizado não está no Estado, está no Brasil inteiro. Está no Rio, está em Minas, está em São Paulo, está em tudo quanto é canto. Então, essa operação de combate ao crime não pode depender de um só governador. Agora, o governador Cláudio Castro foi contra a PEC da Segurança, o governador Zema foi contra, o governador Tarcísio foi contra. Eu acho que eles estão muito mais preocupados em fazer politicagem, usando a insegurança das pessoas e o temor natural contra o crime organizado, do que em efetivamente combater o crime organizado. O compromisso do presidente Lula é fazer esse enfrentamento. Uma crítica que foi muito feita em relação ao governo federal foi a vigilância das fronteiras por causa da entrada não apenas de armas, mas de drogas. Nesse quesito, como é que o governo pretende se posicionar para agir mais efetivamente no combate ao crime organizado? A vigilância da fronteira no Brasil é um problema histórico, né? Nós temos uma das maiores fronteiras terrestres do mundo, uma fronteira marítima gigantesca, né? Então, precisa-se de investimento. O governo federal já agiu. Foi aprovado agora, foi essa semana, anteontem, segunda-feira, na Câmara dos Deputados, você permitiu um investimento de 20 bilhões de reais para as Forças Armadas fora do arcabouço fiscal. Porque existe limite de gasto público no Brasil e se liberou 20 bilhões e uma parte disso seguramente irá para poder melhorar o patrulhamento nas fronteiras.
né, das várias maneiras possíveis, usando tecnologia. Patrulhamento em fronteira não é só botar soldado, né, no Brasil, considerando o tamanho da nossa fronteira. Aliás, isso é impraticável. Você precisa ter tecnologias de monitoramento, aeronaves, drones, várias formas de tecnologia para poder impedir a entrada ilegal de armas, de drogas, que é o que sustenta o narcotráfico. Isso também é papel da Polícia Rodoviária, né? E aí, é aí que o governo federal tem atuado, não é subindo o morro, não é como se o chefe do tráfico estivesse no barraco de uma favela. Vamos falar sério. Não é? Qualquer pessoa sensata sabe que não está. Sabe que muitas vezes, aliás, as pessoas que mais ganham com o tráfico e que viabilizam o tráfico estão engravatadas em grandes centros financeiros. Ministro, falando em demanda social, o senhor disse que vem para a COP na próxima segunda-feira, na abertura, que é dia 10, e aqui, além da Conferência do Clima realizada pela ONU, tem também um evento paralelo, que é a Cúpula dos Povos, realizada pelos movimentos sociais, principalmente pelo MAB, o Movimento de Atingidos por Barragens. A Secretaria está pronta para atender as principais demandas desses movimentos que estarão aqui em paralelo, fazendo as cobranças em relação a mudanças climáticas para o governo brasileiro? Tá sim, Edilene. Ontem eu estive aí em Belém, me reuni com representantes da Cúpula dos Povos. O governo federal tem buscado dar todo o apoio possível do ponto de vista logístico, político, de segurança, para que os movimentos sociais, indígenas, quilombolas, movimentos sem terra, movimentos ambientalistas que se deslocarem para Belém tenham as condições de fazerem sua voz ser ouvida. Essa vai ser uma das COPs com maior participação social da história, né? O povo vai ser ouvido, vai ter a marcha da Cúpula dos Povos, vai ter uma série de eventos e conferências na Universidade Federal do Pará, que é onde vai se centrar a Cúpula dos Povos, vai ter a Aldeia COP, onde vão se reunir os povos indígenas para também apresentar suas reivindicações. Na verdade, essas reivindicações não são só dirigidas ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro e o presidente Lula têm um compromisso firme no combate às mudanças climáticas. O Brasil já tem uma matriz energética amplamente renovável, das mais avançadas do mundo. Nós conseguimos agora, saiu os dados semana passada, da redução do desmatamento na Amazônia. Diferente do governo anterior, do Bolsonaro, que queria passar a boiada, o governo do presidente Lula tem preocupação ambiental com a ministra Marina Silva e um compromisso efetivo que é reconhecido pela sociedade e pelos movimentos sociais. Mas vão ter mais de 40 chefes de Estado, mais de 50 chefes de Estado do mundo todo, e o nosso propósito, o nosso objetivo com a COP é justamente avançar naquilo que já se conquistou nas COPs anteriores, particularmente no Acordo de Paris, da gente ter prazos efetivos, metas firmes em relação à transição energética e redução das emissões de carbono, visando zerar as emissões até 2050, que é a meta geral da Conferência Climática, para que a gente possa conter o aquecimento global. O nosso governo tem compromisso completo com isso, né? E esperamos conseguir convencer e sensibilizar todos os chefes de Estado para sair um acordo histórico na COP30 em Belém. Ministro, nosso tempo está acabando, nós temos mais 2 minutinhos e uma pergunta que não pode falhar em relação a eleições. O senhor assumiu recentemente, há 2, 3 semanas, a Secretaria-Geral da República e saiu o ministro Márcio Macedo. Qual que é o compromisso do senhor com o presidente Lula? O senhor sai candidato em 2026 ou não sai? Se for candidato, será a qual cargo? Dilene, eleição nós vamos discutir no ano que vem. Meu compromisso agora, e foi essa missão que o presidente Lula me deu, é rodar o Brasil para dialogar com o nosso povo e colocar as pautas populares. A importância da gente acabar com a escala 6x1, que afeta milhões de trabalhadores sem tempo de descanso, de garantir direitos para os trabalhadores. A pauta da gente garantir que quem pague a conta no Brasil, na hora de fazer ajuste fiscal, não sejam os pobres, os trabalhadores, não seja em corte da educação, não seja em corte do SUS, mas seja taxando o Bet, taxando o banco, taxando o super rico. São eles que têm que pagar a conta. Esse é o compromisso e a agenda do presidente Lula, e é essa agenda que eu vou levar para o Brasil inteiro como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O PSOL tem uma bancada pequena na Câmara dos Deputados, mas sonha com uma primeira vaga, com uma vaga no Senado. O senhor descarta a possibilidade de se candidatar ao Senado em 2026? Veja, como eu te disse, a eleição nós vamos discutir o ano que vem. A minha perspectiva, e já disse isso mais de uma vez, é ficar com o presidente Lula até o fim do mandato, né?
ajudar na reeleição do presidente Lula, que é essencial para o Brasil, não é só para a esquerda brasileira, para evitar que volte aqueles que durante 4 anos ajudaram a devastar o nosso país, destruir o meio ambiente, destruir direitos sociais e trabalhar contra o povo brasileiro. Essa é a minha missão, eu pretendo ajudar na campanha do presidente Lula. Agora, eleição, acertar os palanques direitinho, nós vamos deixar para ajustar no ano que vem, que vai ser ano de eleição. Mas só para fechar, 10 segundos, o senhor não descarta nada em relação à disputa, né? Se precisar, o senhor vai. Como eu disse, a princípio eu pretendo ficar com o presidente Lula até o final do mandato, ajudando na campanha de reeleição dele. Essa foi a minha conversa com o presidente. Agora, o debate eleitoral, você sabe, eu sou de São Paulo, fui o deputado federal mais votado do meu estado na última eleição e tenho o compromisso de ajudar a construir o palanque em São Paulo para que a gente eleja mais deputados, senadores do campo progressista que ajudem o presidente Lula a seguir governando para o povo numa reeleição a partir de 2027. Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, muito obrigada por esta entrevista exclusiva à Itatiaia, ministro. Eu que agradeço, Edilene, todo mundo que nos ouviu aqui na Itatiaia, relembrar esses 10 anos do crime de Mariana, a importância da reparação e deixar um abraço e um excelente fim da semana para todos os mineiros e mineiras que nos ouviram. Abraço. Obrigada, abraço. ministro. Kátia e Eustáquio. Obrigada, Edilene Lopes, falando com a gente direto de Belém, no Pará, onde ela vai cobrir a COP30, a Conferência do Clima. E obrigada também ao ministro Guilherme Boulos.